Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Cunha. Talvez vocês me conheçam aqui de outros vídeos, né, que a gente grava sobre ética animal. Eu sou um dos membros da Organização Ética Animal e hoje eu estou aqui para falar um pouco desse livro, né, que é de minha autoria, que foi lançado em 2021, uma breve introdução à ética animal, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente. Como o título já indica, é um livro introdutório, né, sobre as questões que se discutem em ética animal, mas, digamos assim, não é exatamente uma breve introdução, porque ele tem lá em torno de 250 páginas. Ela é, digamos assim, uma introdução detalhada, né? Tanto dos tópicos clássicos em ética animal, que são discutidos pelo menos aí desde a década de 70, até os tópicos que vêm sendo discutidos com mais frequência na atualidade, né? Tentando mostrar também, então, quais são as discussões mais recentes, né, nessa área de ética animal. Eu vou mostrar aqui para vocês o sumário do livro, para vocês terem uma ideia do que é discutido em cada capítulo. Então, o livro é dividido em 9 capítulos, e o primeiro capítulo fala sobre conceitos centrais nessa discussão sobre a consideração moral dos seres sencientes. Por exemplo, detalha ali qual é a diferença entre consideração moral direta e indireta, qual é a diferença entre dar alguma consideração moral e dar consideração moral plena ao indivíduo. Fala um pouco de qual é a situação típica dos animais não humanos, tanto dos animais que são explorados pelos humanos, quanto dos animais que vivem na natureza, por exemplo. E fala um pouco das visões que não vem nada de errado com essa situação típica que os animais padecem, que é, por exemplo, a visão padrão dentro do ambientalismo e as visões de especistas em geral. Depois tem um breve resumo dessas visões. Na parte sobre especismo é apresentada uma discussão sobre qual é a definição adequada de especismo, porque esse é um conceito central em toda a discussão em ética animal. Bom, o especismo, para quem não sabe, é um termo feito para fazer uma analogia com o racismo, e assim como o racismo é a discriminação contra quem não pertence a determinada raça ou a determinadas raças, o especismo é a discriminação contra quem não pertence a determinada espécie ou a determinadas espécies. Discriminação aqui no sentido de ser um tratamento desfavorável, que é injusto. Então, no capítulo 2, eu discuto aqui as principais tentativas de defender o especismo, ou seja, as principais tentativas de justificar o especismo, e mostro quais são os problemas com essas tentativas. Então, aqui, no capítulo 2, a gente faz uma varredura desses argumentos, né, que são muito encontrados tanto na literatura filosófica sobre esse tema, quanto nos debates que a gente tem na sociedade em geral. E o capítulo 3, aí é o outro lado, né? Uma vez que a gente passou aqui no capítulo 2 as principais tentativas de justificar o especismo, no capítulo 3 temos argumentos que defendem a igual consideração de todos os seres sencientes, ou seja, de todos os seres capazes de ter experiências positivas e negativas, todos os seres que têm uma consciência. Então, aqui é explicado também qual é a importância da senciência nesse debate, e são apresentados 3 dos principais argumentos a favor da igual consideração de todos os seres sencientes. Mas no capítulo 4, então, a gente vai entrar em objeções a essa ética centrada na senciência. Então, vão ser abordadas várias objeções a essa proposta de fazer uma ética centrada na igual consideração de todos os seres sencientes, e vão ser, então, respondidas essas objeções, né, mostrando, sim, que a proposta de uma ética centrada no critério da senciência é uma proposta plausível e sólida. No capítulo 5, vamos entrar em outro tópico que é clássico dentro da ética animal, que é a questão do dano da morte para os animais não humanos. A maioria das pessoas reconhece que os animais não humanos são prejudicados com sofrimento, mas existem autores que defenderam que eles não seriam prejudicados com a morte, ou que seriam prejudicados com a morte em menor grau. Nesse capítulo eu vou analisar essa questão, e eu defendo que sim, que os animais não humanos, que todo ser senciente é passível de ser prejudicado também com a morte. E eu tento defender ali que o dano da morte está no que ela impede de positivo, de aquele indivíduo experimentar de positivo.
E eu sugiro ali alguns critérios também para se medir a magnitude do dano da morte, né? Ou seja, para se medir o quão prejudicado um indivíduo é com a morte. Então, com base nesses critérios, a gente vai estabelecer critérios de prioridade na questão do salvamento de vida e na questão de evitar de matar. Então, eu defendo ali que não só os animais não humanos são prejudicados com a morte, como também é implausível a tese de que necessariamente seres humanos são mais prejudicados com a morte do que animais não humanos, e que também é implausível a tese de que seres com maiores capacidades cognitivas são necessariamente mais prejudicados com a morte do que seres com menores capacidades cognitivas, independentemente de espécie. No capítulo 6, eu falo de algumas implicações práticas de se aceitar dar consideração moral a todos os seres sencientes. Então, algumas implicações práticas dizem respeito à questão da exploração animal, seja para consumo, para experimentos, para vestimento, para entretenimento, etc. Defendo ali que, se os seres sencientes são moralmente consideráveis de maneira direta, isso implica defender uma posição abolicionista em relação à exploração animal. Mas eu falo ali também não só de deveres em relação ao que deveríamos deixar de fazer, em termos de deixar de prejudicar os animais não humanos. Eu falo ali também de deveres que a gente teria em relação a fazer algo de positivo para eles, em relação a ajudá-los, seja lá se eles forem vítimas de práticas humanas, seja lá se o que estiver prejudicando eles forem processos naturais. Mas essa questão de como os animais são prejudicados pelos processos naturais, eu vou explorar em mais detalhes no capítulo 8. Falo um pouquinho nesse capítulo 6 aqui também das implicações em relação a direitos legais para os animais não humanos, como que os sistemas jurídicos deveriam ser reformulados para incluir essa igual consideração por todos os seres sencientes. Que implicações isso teria na questão de direitos legais para os animais não humanos. Então, falo ali de deveres negativos, né, de evitar de prejudicar, deveres positivos, deveres de ajudar, e da questão dos direitos legais. E, por último, falo da importância de modificar a situação dos animais não humanos em comparação a outras questões importantes também, que critérios a gente deveria utilizar para medir a importância dessa questão. Eu vou defender ali que essa questão é uma das mais importantes e deveria receber uma prioridade. Bom, no capítulo 7, eu falo aqui do conflito entre o ambientalismo e a consideração pelos animais enquanto indivíduos, né, enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar. Muitas pessoas não sabem, né, mas essas são duas posições que partem de fundamentos muito distintos, na verdade, partem de fundamentos opostos, e esses fundamentos opostos, na teoria, vão gerar muitos conflitos na prática entre aquilo que é prescrito pelo ambientalismo e aquilo que seria prescrito por um respeito pelos animais enquanto indivíduos. Muitas pessoas pensam que essas duas correntes de pensamento são compatíveis, né, são completamente compatíveis, e muitas pessoas pensam até, inclusive, que são a mesma coisa. Né? Nesse capítulo aqui, eu investigo, eu apresento qual é a divergência dos fundamentos, dou alguns exemplos de como isso vai conflitar na prática, né, em relação às prescrições de cada uma dessas correntes, e discuto assim, se é possível compatibilizar em alguma medida essas duas vertentes, e haveriam práticas que ambas as vertentes poderiam aprovar, ainda que por razões distintas, né? Ou seja, investigando aí qual é o tamanho desse conflito. Bom, então no capítulo 8 a gente vai entrar em mais detalhes naquela questão que eu havia mencionado antes, que é a situação dos animais que estão fora do controle humano, por exemplo, os animais que estão na natureza, e como eles são afetados pelos processos naturais, aqui entendidos no sentido de processos não antropogênicos, ou seja, aqueles processos que não têm origem em práticas humanas. Tá? Por que esse tema? Tá? Bom, tradicionalmente, dentro da área de ética animal e no movimento de defesa animal também, o foco da preocupação, desde os anos 70, ali, tem sido a situação dos animais que são explorados pelos humanos. Mas, nos últimos 20 anos, vários autores e vários ativistas têm apontado que a situação dos animais na natureza é já muitíssimo ruim em decorrência dos processos naturais. E que, então, aquela ideia de que se os humanos pararem de prejudicar os animais, eles terão, muito provavelmente, vidas minimamente positivas,
infelizmente, essa visão está equivocada. Então, esse capítulo discute qual é a situação típica dos animais em decorrência dos processos naturais, discute que implicações éticas isso teria, né? Por exemplo, que razões nós teríamos para tentar prevenir sofrimento, minimizar esse sofrimento, discuto algumas objeções a essa proposta de prevenir o sofrimento dos animais selvagens e defendo essa proposta frente a essas objeções e mostro ali algumas maneiras possíveis de prevenir esse sofrimento, de como estudar, como prevenir isso em longo prazo, né? E mostro algumas coisas que já vêm sendo feitas ali para ajudar os animais selvagens que são vítimas dos processos naturais. Esse é um tema que eu explorei em muito mais detalhes em outro livro, né, que é esse outro livro aqui, que eu vou depois gravar um vídeo falando dele, que é o Razões para Ajudar, né, o Sofrimento dos Animais Selvagens e suas implicações éticas, que ele é bem maior do que esse primeiro ali que a gente está falando. Ele é bem maior em termos do tamanho da folha, mas do tamanho de páginas também. Eu exploro essa questão em mais detalhes, mas aqui, nesse livro, né, que é de Introdução à Ética Animal, tem um capítulo que é uma prévia disso, né, dando uma introdução geral a esse assunto. E, por último, temos uma discussão sobre como ajudar os animais de maneira eficiente. Essa discussão sobre qual é a maneira mais eficiente, ou as maneiras mais eficientes de a gente tentar tornar o mundo um lugar menos pior, ela é bastante recente também, né, nas causas em geral, né, e também é recente dentro do movimento de defesa animal. Então, nesse capítulo, eu explico um pouco qual é essa ideia de altruísmo eficaz, né, da gente tentar produzir o maior bem possível, dados os recursos que a gente dispõe, e avalio ali quais critérios a gente poderia utilizar para duas coisas, né? Primeiro, escolher quais problemas priorizar, quais causas apoiar, e depois para escolher quais estratégias, uma vez tendo escolhido, né, que causas deveríamos priorizar com base naqueles critérios, escolher quais estratégias poderiam ser mais eficientes para tentar prevenir aí o máximo de sofrimento que a gente conseguir, a longo prazo, daqui para frente. Tá? Então, depois, com base nesses critérios, eu avalio qual é a importância da causa animal, né, em comparação a outros problemas, e que vieses a gente deveria evitar para conseguir alcançar essa meta de diminuir o sofrimento de maneira mais eficiente possível e, então, que estratégias teriam o maior potencial para alcançar essa meta. Então, né, como disse, é um livro introdutório, porque ele apresenta um capítulo sobre cada um desses temas diferentes, mas é, digamos assim, uma introdução aprofundada. Então, penso que ele vai ser útil tanto para aquelas pessoas que nunca ouviram falar desse assunto, por exemplo, porque ele é escrito com uma linguagem bastante clara e objetiva, né? Tive essa preocupação de explicar os argumentos e os conceitos da maneira mais simples possível, né? Mas acho que ele pode ser útil também para as pessoas que já conhecem esse tema e querem se aprofundar na discussão desses argumentos e investigar quais são, então, essas questões que vêm sendo discutidas mais recentemente dentro dessa área. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.